Porque os injetores da HR travam no primeiro funcionamento, ou seja, na partida. E por que a bomba alimentadora da bomba de alta solta tanta limalha? São perguntas que, ao longo dessa nossa experiência, dessa nossa caminhada, eu tenho escutado bastante. Assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Vejam, esta formação de partículas metálicas, que é justamente as partículas limalha de ferro, partículas metálicas que chegam até o injetor, chegam até a bomba alimentadora, da bomba de alta. Como isso ocorre? Porque importante é saber o porquê. É que normalmente quando me perguntam isto, ou as pessoas me questionam por que isso acontece, elas fazem a seguinte observação: mas o tanque é de plástico. Por que ele vai soltar partículas metálicas se ele é de plástico? Olha, vejam. Esta contaminação que leva à formação, ou seja, a chegar nas partículas metálicas, ela começa através da condensação. E o que é condensação? É a água saindo do estado gasoso e indo para o estado líquido. Como isso acontece? Como é que a física explica e como é que isso acontece aqui? Veja, a temperatura de retorno dos injetores, retorno do combustível dos injetores lá, em regime de potência devido à alta pressão do reio, esta temperatura pode chegar e chega em torno de 120 graus centígrados. Ora, 120 graus centígrados é uma temperatura muito alta para o funcionamento. Então, mexe com a densidade do diesel, mas também superaquece o diesel que está dentro do tanque. Porque, vejam, este diesel está retornando para o tanque. Nesse exato momento, por isso que algumas aplicações, eles têm a serpentina, que é para dissipar esse calor. Essa temperatura fica na ordem aí de 50, 55, não pode ultrapassar esses valores, porque senão vai trazer problemas ao sistema. Agora imagine como é que acontece esta condensação. Imagine que o tanque está ao meio, o nível do tanque está ao meio de diesel. Na parte superior, como a pressão atmosférica tem que estar atuando, nós temos a massa de ar. Como a temperatura retornando é alta, o que vai acontecer é que o diesel superaquece e os vapores de diesel começam a aquecer a massa de ar. A massa de ar superaquece devido a essa alta temperatura. E quando o veículo se move e o ar corta o tanque, há uma dissipação de calor. A massa de ar perde calor para as paredes que estão a uma temperatura diferente agora, porque o ar está passando externamente. Mesmo que tenha uma pequena entrada de ar para haver uma aeração, um turbilhonamento dentro, na parte superior do tanque, mas a massa de ar está muito aquecida. Então acontece a condensação. Ora, a água saindo do estado gasoso e indo para o estado líquido. O diesel tem um componente chamado enxofre, que em contato com a água originária agora da condensação forma
o que nós chamamos de H2SO4, ácido sulfúrico. Então o diesel ele se torna muito ácido. E quanto maior for a temperatura a qual o diesel se encontra, essa intensidade de acidez é muito mais acentuada, é muito mais agressiva. O primeiro componente dentro do tanque que sofre, principalmente nesta aplicação, é aquela haste da bomba elétrica que mantém o pescador sempre ao fundo. Apesar de ter um tratamento especial para não evitar a oxidação, mas o nível de contaminação é tão grande por água que se forma devido à condensação, quanto mais na reserva ele trabalhar, mais nós temos a condensação, a presença de água. Então, neste caso, vejam, o diesel perde também a sua lubricidade, que é a capacidade de lubrificação. E a temperatura muda a sua densidade. Então, vejam, nós temos 3 fatores. Vejam, a acidez, a densidade do diesel, ok? E a lubricidade que foi comprometida. O diesel agora ele vai passar pelo sistema, pela linha de baixa, sendo succionado pela bomba alimentadora da bomba CP. Vai passar pelo filtro, o filtro também sofre. Essas micropartículas metálicas lá da haste chegaram ao filtro. Ora, um filtro no sistema como o Reio, ele tem aí uma capacidade de filtragem, a sua porosidade, vamos falar assim numa linguagem mais simples, de 4 até 6 microns, dependendo da aplicação. Então, se formam um pozinho de ferrugem que cai muito fina, muito pequena, muito menor que 2 microns. Muito menor e passa pelo filtro. E neste momento, nós temos aí o diesel passando, as partículas chegando e a intensidade dessa contaminação por micropartículas metálicas começa quando o diesel passa por essa tubulação auxiliar aqui, ó, que a HR tem. E ela se impregna de ferrugem e partículas soltando pozinho de ferro, que é todo o material ferroso que está na linha onde o diesel vai passar, vai sofrer ação de oxidação. Essas micropartículas aqui chegam aonde? Metálicas, na bomba alimentadora. Bom, a bomba alimentadora agora está recebendo um diesel aquecido, recebendo um diesel com uma capacidade de lubrificação comprometida, ok? E com uma acidez muito intensa. A bomba alimentadora não suporta e começa a atritar e começa também a desprender material. O atrito das micropartículas mais a falta de lubrificação começa a intensificar e gerar aqui uma fonte dessas micropartículas metálicas. E essas micropartículas metálicas chegam na parte interna da bomba, chega no reio e vai atingir o injetor. Vejam, o injetor, para que ele funcione, tem uma válvula que precisa ser atraída por um campo magnético quando alimentado o injetor. Então, esta válvula ela tem um movimento retilíneo aqui, ó, ela sobe, desce, ela precisa subir para descarregar a pressão na área, na parte superior da agulha, para que ela possa subir a agulha e acontecer a injeção. Como eu tenho um campo magnético aqui, ó, e essas micropartículas metálicas, elas estão presentes, esse campo magnético aqui atrai essas micropartículas metálicas e trava a válvula. Pode travar fechada.
E qual é o sintoma? O motor para de funcionar e não está injetando. O cidadão coloca até o injetor para o lado de fora, tira e vê que não está injetando. Ele escuta a batidazinha da válvula tentando, né, se mover, mas o que acontece? Não há injeção. E aí o retorno também não tem retorno estourado. Então, quando a válvula trava fechada, no primeiro funcionamento, na primeira partida, o que vai acontecer? Ela trava e não há injeção. O motor vai. A outra situação, ela trava aberta. E aí o volume de retorno estoura, o motor desequilibra, apaga, porque a pressão do reio cai, abaixo de 200 bar, o módulo tira o pulso elétrico e o veículo, o motor, para. E aí o cidadão questiona, mas vejam, 4 injetores novos, eu fiz limpeza do tanque, eu tirei o tanque, eu limpei o tanque, eu troquei o filtro, eu mandei fazer a revisão na bomba de alta, a pessoa passou no teste lá, ou desmontou, não importa. E aí o cidadão diz assim, e agora você está me dizendo que o injetor travou por causa da micropartícula? Sim. Você olhou essa tubulação aqui? Você olhou? Então veja bem, quando você for, antes de substituir os injetores, fazer a manutenção na bomba, fazer limpeza no tanque, trocar o filtro, o que você faz? Antes de fazer tudo isto, tira as mangueiras, tira essa tubulação e avalia internamente. Se ela tiver presença já de oxidação, pega uma escovinha e joga assim para você perceber que está cheio de limalha. Ora, essa tubulação está oxidada e muitas vezes você fez limpeza no tanque, trocou o filtro, colocou uma bomba alimentadora, uma bomba CP nova, colocou 4 injetores novos e no primeiro funcionamento, ou funcionou daqui a 10 minutos, parou, e aí você vai tirar o filtro. Percebe que o diesel está limpo, o filtro é novo, mas cheio de partículas metálicas. De onde vêm essas partículas metálicas? Elas foram arrastadas, porque quando você recuperou a capacidade de sucção da bomba, reparando a bomba, quando você melhorou, trocou o filtro, esse fluxo hidráulico aumentou e o arraste dessas micropartículas foi muito intenso. Então, aqui é um ponto chave, que muitas vezes já tivemos muitos problemas em que colegas me perguntavam, Nonato, o que acontece? Por que acontece? Eu fiz limpeza no tanque, eu troquei o filtro, são 4 injetores novos, eu coloquei a bomba nova, reparei a bomba, levei para um laboratório, mandei verificar, está tudo certo, primeiro funcionamento travou. Então vejam, aqui está uma resposta técnica para que você compreenda e chame a atenção, despertando aqui, ó, para esse ponto importante. Por isso que quando você chega a um sistema, não importa que seja HR, a primeira coisa, tira as conexões, verifica se tem presença de oxidação. Se tem presença de oxidação, lembre-se que ela se forma lá no tanque. O usuário, muitas das vezes, ele só anda na reserva. Ou ele completa o ciclo do dia e só vai abastecer à noite. E as pessoas têm um conceito de que tem que abastecer à noite para evitar condensação, porque a temperatura ambiente cai, o diesel está aquecido e acontece a condensação. Não é. A condensação acontece quando o veículo está se movimentando e a temperatura de retorno é muito alta. E aí acontece a condensação. Ok?
Se você achou interessante este vídeo, essas informações, se foram relevantes, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de deixar suas perguntas, suas opiniões. Por quê? Para que nós possamos preparar material para atender cada vez mais este público, vocês mecânicos. Até a próxima.